Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Problematizando, um canal de matemática. Neste vídeo vamos resolver aí esta equação. X elevado a 12 mais x elevado a 8 é igual a 80. E ele diz o seguinte, x pertence aos números reais e ele quer saber então quanto vale x. Se você curte esse tipo de conteúdo, então considere deixar aqui o seu like, inscrever-se no canal, acionar o sino das notificações para você receber uma notificação todas as vezes que a gente colocar um vídeo aqui no canal. E também deixe um comentário neste vídeo, porque isso ajuda muito a esse vídeo ganhar relevância. Então deixa aí qualquer comentário, uma dúvida, qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai resolver esta equação? Veja, x pertence aos números reais, então isso é importante. Como é que eu posso reescrever essa equação? Veja se eu não posso reescrever assim, ó. Eu posso dizer que x à quarta elevado ao cubo, por quê? Porque é potência de potência. 4 vezes 3 é 12. Então, é a mesma coisa, né? Mais x à quarta elevado ao quadrado, potência de potência. 4 vezes 2 é 8, né? Isso aqui vai ser igual a 80, tá bom? Muito bem. E aí, como é que a gente pode resolver? Vamos chamar x à quarta de a, tá? X à quarta de a. E aí, veja, vamos substituir então. Então, vai ficar assim, ó, a ao cubo mais a ao quadrado. O que que eu vou fazer? Eu vou passar este 80 para este lado de cá, ele vai vir subtraindo, né? Menos 80 é igual a zero. Pronto. A gente caiu numa equação do terceiro grau, né? E a gente não consegue resolver essa equação do terceiro grau pelo método da fatoração. Então, a gente só consegue resolver essa equação do terceiro grau pelo método de Briot-Ruffini, tá? Se você não conhece esse método, se você quer conhecer, coloca aí nos comentários do vídeo, que depois eu faço um vídeo explicando com detalhes aí o método de Briot-Ruffini para resolver uma equação aí, né, um polinômio como esse, um polinômio de terceiro grau. Muito bem. Como é que a gente faz para resolver essa equação? Veja, eu preciso ver o coeficiente do termo de maior expoente. O termo de maior expoente aqui é o A3, e o coeficiente de A3, ó, é 1. Tá? Então, a gente vai ver os divisores de 1. Quais são os divisores de 1? A gente tem um mais ou menos 1, ok? Agora, a gente vai para o termo independente. Quem é o termo independente? É 80. Agora, a gente vai ter que ver os divisores de 80, né? Quais são os divisores de 80? Os divisores de 80, ó, tem o próprio 1, né? Então, a gente vai botar mais ou menos 1, é divisor de 80. Mais ou menos 2 é divisor de 80, mais ou menos 4 é divisor de 80, mais ou menos 5 é divisor de 80, mais ou menos 10 é divisor de 80, mais ou menos 20 é divisor de 80, mais ou menos 40 é divisor de 80 e o próprio 80, né? Mais ou menos 80. Então, veja que a gente tem bastante divisores aí de 80, tá? E do termo de maior expoente, a gente só tem o mais ou menos 1. E aí, o que que preconiza aí o método de Briot-Ruffini? A gente tem que pegar cada divisor do termo independente, né? E dividir por mais ou menos 1. Então, vai ficar mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 4 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 5 dividido por mais ou menos 1 e assim sucessivamente, tá? Isso vai me dar um resultado, né, que é uma das raízes desta equação, uma das raízes, tá certo? Então, quando o coeficiente de maior termo ele for 1, né, uma das raízes vai ser um dos divisores do termo independente, né? Por quê? Porque como é um divisor do termo de maior expoente, né? Eu dividi os termos independentes por 1 vai dar o quê? Vai dar o próprio termo independente, né? Os divisores do termo independente. Pegar os divisores do termo independente e dividir pelos divisores do termo de maior expoente vai dar sempre os divisores, né? Quando o termo de maior expoente for 1. Vai dar sempre os divisores do termo independente, tá? Então,
Uma das raízes, né, é o quê? É mais ou menos 1, ou é mais ou menos 2, ou é mais ou menos 4, é mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 20, mais ou menos 40, ou mais ou menos 80, tá? E aí, como é que a gente faz? A gente tem que ir testando cada um, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro testar os divisores, né, que são positivos. Então, vamos testar o 1, o 2, o 4 e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou apagar aqui. E aí, vamos ver. Vou apagar aqui também. Então, vamos lá. Vamos testar 1 para ver como é que fica. Ó, 1 ao cubo mais 1 ao quadrado menos 80 é igual a 0. Não vai dar, né? Porque 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 dá 2. 2 menos 80 não é igual a 0, né? É diferente de 0. Então, o 1 não é raiz. Então, vamos testar o 2. Tá? É sempre testar o mais ou menos. Vamos primeiro testar os positivos, depois testar os negativos, tá? Vamos testar o 2. Então, ó, 2 ao cubo mais 2 ao quadrado menos 80 tem que ser igual a 0. E aí, 2 ao cubo é 8, mais 2 ao quadrado é 4, dá 12. 12 menos 80 é igual a 0? Não, é diferente de 0. Então, o 2 também não é uma das raízes, tá? Vamos testar, então, agora o 4, que é o outro divisor de 80, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, 4 ao cubo mais 4 ao quadrado menos 80 é igual a 0. 4 ao cubo é 64. 4 ao quadrado é 16. 64 mais 16 dá 80. E 80 menos 80 dá 0. Então, a gente descobriu aqui a primeira raiz desta equação do terceiro grau. Então, uma das raízes, né, é quanto? É 4, tá? É 4. Muito bem. E aí, como é que a gente vai fazer agora para a gente encontrar as outras duas raízes dessa equação do terceiro grau? A gente vai fazer, né, pelo esse método de Breuer-Ruffini, a gente já está fazendo, né? Então, a gente vai dar continuidade, vamos traçar aqui duas paralelas, tá? Vamos colocar aqui, né, uma das raízes, e aqui na linha de cima vamos colocar os coeficientes deste polinômio. Então, qual é o coeficiente de A ao cubo? É 1, né? É mais 1. Qual é o coeficiente de A ao quadrado? Também é mais 1. E qual é o coeficiente... Porque, veja, essa equação ela está incompleta, porque o correto dessa equação era ser isso aqui, ó. O correto era ser assim, ó, A ao cubo mais A ao quadrado, né? Mais ou menos A, tá? Teria que ter o A menos mais o termo independente, que seria menos 80, tá? Como a gente não tem esse termo aqui, que é o A elevado a 1, a gente vai dizer que ele é 0, tá? Ele é 0. E depois o termo independente, ok? Muito bem. Então, a gente vai baixar esse primeiro coeficiente aqui e a gente vai pegar, né, a raiz, multiplicar, né, pelo coeficiente e trazer ele para cá. Ó. 4 vezes 1 dá 4. Agora eu faço o seguinte, eu somo esse coeficiente com esse aqui. Vai dar quanto? Vai dar 1 mais 4 vai dar 5. Agora eu pego esse aqui e multiplico aqui. 4 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 20, né? Mais 20. Aí eu somo 20 com 0, vai dar quanto? Vai dar 20. Agora eu pego esse aqui e multiplico por 20. Vai dar quanto? 4 vezes 20 vai dar 80. Menos 80 com mais 80 vai dar quanto? Vai dar 0. Pronto. Então, agora a gente achou os coeficientes da equação do segundo grau para a gente encontrar as outras duas raízes, tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar A ao quadrado. Qual é o coeficiente? É 1, né? Então, vou botar aqui 1. Mais 5, que é o segundo coeficiente, A, tá certo? Mais 20, que é o termo independente, igual a 0. Pronto, aqui a gente já está na equação do segundo grau. Como é que a gente encontra as raízes da equação do segundo grau? A gente pode fazer por Bhaskara, né? E como é que a gente faz por Bhaskara? Tá? Vamos achar primeiro o delta. Delta vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok? Quanto que dá o B? O B ao quadrado é 5. 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes A vezes C.
Quanto que vai dar delta? Delta vai dar 25 menos 80. O delta vai valer quanto? O delta vai valer menos 55. Bem, aqui a gente já caiu num problema. Por quê? Porque a fórmula da equação é essa aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que delta vale menos 55. E raiz de menos 55 é um número complexo. E ele diz que x pertence aos números reais. Então, esta equação do terceiro grau, né, a ao cubo mais a ao quadrado menos 80 igual a zero, ela só tem uma raiz possível, que é quanto? Que é 4, que a gente achou, né? Lembra? Uma das raízes é 4. Então, só pode ter uma raiz para a equação do terceiro grau, que é o quê? Que é 4. Então, e a gente nem vai aqui, né, levar em consideração as outras duas raízes nessa equação do segundo grau, porque caiu no número complexo, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Ó, lembra aqui, ó, x elevado a 4 é igual a A. Então, como é que a gente pode continuar resolvendo isso aqui? A gente pode fazer assim, ó, x elevado a 4 é igual a 4, tá? Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 4 igual a 2 ao quadrado. Posso ou não? Posso, né? Então, como é que eu posso resolver isso? Eu posso fazer assim, ó, x elevado a 4 elevado a 1/4 é igual a 2 elevado a 2 elevado a 1/4 também. Eu elevei ambos os lados, né, da igualdade a 1/4. E aí vai ficar assim, ó, x elevado a 4 vezes 1/4. Isso é igual a 2 elevado a 2 vezes 1/4. E aqui, ó, vou cortar esse 4 com esse 4, vai ficar só o x. X, aqui eu vou simplificar, vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, x vai ser igual a 2 elevado a 1/2, né? Isso aqui é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que raiz quadrada de 2, né? Porque, ó, aqui quem tá no sol é 1, então ele vem para a sombra, tá aqui. E aqui quem tá na sombra é o 2, ele vem para o sol, tá aqui, tá? Então, 2 elevado a 1/2, vou botar aqui embaixo, x é igual a 2 elevado a 1/2 é a mesma coisa, tá? Né? Que x igual a raiz quadrada de 2, tá? Agora a gente precisa testar para ver se vai dar certo, né? Vamos substituir lá na equação, lembra, ó? Vou botar aqui, x é 2 elevado a 1/2, mas ele está elevado ao quê? Ao expoente 12, né? Mais 2 elevado a 1/2 elevado ao expoente 8. Isso aqui tem que dar quanto? Isso tem que dar 80. Como é que a gente faz? Ó, 12, né? Vou botar aqui bem devagarzinho para você entender, ó. Né? Mais 2 elevado a 1/2 vezes 8. Isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar 80. 12 simplifica por 2, aqui dá 6. 8 simplifica por 2, aqui dá 4. Então, vai ficar 2 elevado à sexta potência, mais 2 elevado à quarta. Isso aqui tem que dar 80. Quanto que é 2 à sexta? 64. Quanto que é 2 à quarta? 16. 64 mais 16 é igual a 80. Então, beleza. Então, o resultado para esta equação é o seguinte, tá? X você pode chamar de 2 elevado a 1/2, ou x você pode chamar de raiz de 2. Muito bem, chegamos ao fim desse vídeo, né? Foi um vídeo aí um pouco alongado, mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aí o seu like, né? Inscrever-se no canal, acionar o sino das notificações e coloca aí algum comentário nesse vídeo, porque isso ajuda muito o vídeo a ganhar relevância. Espero que tenha gostado, forte abraço e até a próxima.